E na internet, você consegue alcançar 1 milhão. Meu perfil do personal, nos últimos 30 dias, ele teve um alcance de quase 1 milhão de pessoas. Por quê? Tráfego pago. Porque eu apareço para as pessoas. Então, se você tem um produto certo, na hora certa, para a pessoa certa, você vende. Como a gente... Aí sim, podcast. Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, onde a gente traz todo o conteúdo sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente. E a gente traz aqui tudo aquilo que a gente gostaria de ter ouvido no início da nossa jornada ou mesmo no momento que nós estamos para poder alavancar os nossos negócios. E o episódio de hoje está imperdível, tá? Não sai da cadeira ou da esteira ou de onde você está ouvindo esse podcast agora, porque você não pode perder o conteúdo que a gente preparou para você hoje com o convidado de hoje, que é super especial. E aí, eu tô com ele aqui, né? Quem tá só ouvindo não tá vendo, mas ele tem o sorriso mais contagiante da internet brasileira. Cícero Jorge. Fala, meu garoto. E aí, Lucas? Show? Beleza, meu irmão. Pessoal, mais um episódio muito rico. Preparem caneta, papel e o bloco de anotações também, se você não tiver caneta e papel, porque hoje nós vamos ter aqui a oportunidade de ouvir alguém que decidiu e vem cada vez mais decidindo transformar a sua vida e das pessoas através do seu negócio e do seu propósito. Massa. E se você tá aí com a gente, já para o que você tá fazendo. Se você tá ouvindo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o teu like, compartilha esse episódio com toda a galera. Você vai ter aqui no Aí Sim vários episódios de diversas temáticas que podem te ajudar no teu negócio. Então, não perde, porque toda terça tem episódio novo e você não pode ficar de fora, né, dos melhores empresários, das referências do seu segmento que estão aqui compartilhando conteúdo para você, tá bom? Então, já se inscreve, né? Deixa lá o teu like que você vai ajudar a gente. E se você está assistindo pelo Spotify, já deixa lá a tua avaliação de 5 estrelas, porque tu vai ajudar a gente a levar esse conteúdo de qualidade para muito mais pessoas que precisam crescer, que precisam se desenvolver, tá bom? O Aí Sim Podcast tem o patrocínio da 2P Treinamentos, da empresa José e o apoio da Norbe Produções, detentora desse estúdio sensacional de onde a gente está fazendo essa transmissão, beleza? Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, então. A gente está aqui com ele, sem só. O cara era profissional de educação física e ele entendeu que ele podia fazer muito mais do que isso, do que somente dar aulas e treinos no digital. Ele já fez mais de 25 mil vendas pela internet, é especialista em vendas automáticas. Ele está lá treinando o crossfit dele lá e de repente, opa, pingou. É desse jeito, viu? Eu fico só acompanhando, viu, Marcelo? Pingou já aí? Ele é especialista em vendas automáticas pelo Instagram e infoprodutos, já faturou mais de 1,5 milhão com vendas online, possui um SaaS que ajuda personal trainers do mundo todo e compartilha todo o seu conhecimento em cursos, palestras e mentorias. Já dei um spoiler, a gente está aqui com o Marcel, nosso grande amigo, que vai trazer aqui muitos insights para vocês. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meus amigos. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado, Cícero. Cara, vocês são referências, vocês estão criando um movimento muito bacana aqui no Ceará e que está se expandindo para fora do Brasil também, né? Brasil, fora do Brasil, acho que a internet tem esse poder, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje. É isso aí, show de bola. Muito obrado, sim, por ter aceito o convite. Eu tenho certeza que vai ser um momento de muita contribuição para nós que estamos aqui, para você e para a nossa audiência, né? Com certeza. Sem dúvida, acho que vai ser um momento bacana de poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, da minha história. Eu acho que pode inspirar muitas pessoas. Show de bola. Marcel, nesse primeiro momento, a gente quer conhecer mais a pessoa Marcel. Conhecer quem é o Marcel, né? Para depois a gente falar um pouco do que o Marcel faz, entrega, mas quem é o Marcel? Cara, eu sou filho de... sou o terceiro filho de 7 irmãos, então assim, a gente vive numa família grande. Meu pai é cearense, minha mãe é paulista, então mais ou menos em 2000 meu pai se separou da minha mãe, ele voltou aqui para o Ceará, a gente ficou lá, só eu e meus irmãos.
E nesse tempo, assim, a gente vivia bastante dificuldade. Meu pai, por muito tempo, ele não deu nenhum tipo de apoio, não ajudou. Então, minha mãe, ela tinha que se virar nos 30 para sustentar os 7 filhos que ela tinha na época, né? E eu tive uma transição que, com 17 anos, eu decidi vir morar com meu pai. Meus irmãos mais velhos já tinham vindo, não tinham se adaptado aqui. E eu fui o único que vim, fiquei e tô aqui até hoje, né? Já vão fazer 18 anos que eu tô aqui no Ceará. E aí eu vim, comecei a estudar, por exemplo, eu vim do interior de São Paulo e eu falava tudo errado. Eu falava, nós vai, nós tem. Então, tipo assim, aqui eu aprendi muitas coisas. Eu comecei a aprender a conviver com algumas pessoas. Fiz minha primeira faculdade, foi gestão de pequenas e médias empresas, que eu nem cito porque basicamente é um tecnólogo, eu não usei tanto. Usei, mas não foi tão importante. Trabalhei uma parte em empresas como assistente comercial, assistente de cobrança. E aí eu falei, caraca, eu não estou feliz aqui. Eu vou fazer o que eu gosto. Aí foi quando eu decidi fazer educação física. Fui para educação física. E aí, caraca, eu já estava com 26 anos e eu falei, como é que eu vou ganhar dinheiro sendo estagiário? Não tem como, você tem 26 anos. Aí foi aí que eu comecei a empreender. Sempre tive vontade de empreender, de montar um negócio, surgiu a oportunidade e eu estagiava numa academia lá no Bom Jardim. E aí dessa academia, era um feriado, eu lembro até hoje, era 7 de setembro. Eu comprei alguns materiais pela internet, né? Comprei mais ou menos R$300 de colchonete, alguns pezinhos, alguns elásticos, e eu falei, galera, vai ter um aulão lá na Praia de Iracema, lá no aterro da Praia de Iracema, eu vou fazer aqui com vocês. Chamei mais ou menos, foram mais ou menos umas 20 pessoas, e foi aí que eu comecei. Aí essas pessoas, algumas quiseram continuar comigo, e eu falei assim, na segunda-feira a gente começa. Foi aí que eu comecei a empreender, foi onde tudo começou, e aí começou a assessoria esportiva. E aí, por eu ainda estar no segundo semestre, fui obrigado a contratar um professor, então eu era estagiário da minha própria empresa. E aí, por conta disso, eu tive que contratar um professor formado com CREF, né, com registro profissional, para poder atuar lá junto comigo. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Foi bom até, acho que 2014, 2015, porque ainda tinha esse movimento, esse boom do treinamento funcional na praia. Cheguei a ter mais de 100 alunos lá. Então, nossa, eu era a assessoria que mais tinha aluno lá na praia. A galera passava assim, vinha um formigueiro de tanta gente que tinha lá. Cheguei a ter 4 professores formados trabalhando para mim lá. Então, foi... E você é aluno? E eu era o estagiário ali, né? Legal, eu era estagiário. eu dava aula para a galera também, eu dava coordenação do que funcionava, porque pelo conhecimento que eu tinha mais expertise que os meninos que foram trabalhar lá comigo. Por mais que eles tivessem um registro, mas aí eles foram aprendendo comigo, eu fui aprendendo com eles, a gente foi trocando informação e foi alinhando para encontrar a melhor forma de trabalhar. E aí, nesse contexto todo, eu voltei uma vez para São Paulo, mas fiquei 9 meses apenas lá. Trabalhei também como assistente comercial de uma empresa, trabalhava viajando pelo interior. Só que não me adaptei e voltei para cá. Isso foi antes da assessoria, né? E hoje eu não me vejo morando em outro lugar. Gosto muito daqui, sou praticante de kitesurf. Acho que é uma das coisas mais incríveis que eu poderia fazer, é a prática do kite. Então, é uma coisa que me relaxa, me liberta, me faz ter contato com a natureza. Sou praticante de crossfit, né? Sou formado, dei aula de crossfit também, dei aula um tempinho de crossfit. E aí, quando as coisas estavam meio assim, eu não sabia o que fazer, surgiu a oportunidade. Eu conheci através de um anúncio de um cara que, por coincidência, ele era da minha cidade, lá de Jundiaí. Ele estava vendendo um curso para personal, porque na época eu estava procurando o quê? Informações de como divulgar mais meu negócio, como me vender, como propagar aquilo que eu estava fazendo. E aí esse cara vendia um curso para personal. Aí, cara, nunca tinha visto. Primeira vez que eu vi alguém vendendo um curso pela internet. E aí eu fui buscar informações, comecei a pesquisar, vi que ele era lá de Jundiaí, vi o que ele fazia, quais são os cursos que ele vendia. E aí quando você começa a clicar, começa a aparecer um monte de coisa relacionada, né? Aí, pro poder da internet. E aí começou a aparecer outros anúncios. Foi nessa época que eu conheci o Érico Rocha. E quando eu conheci o Érico Rocha, eu comecei a estudar assim, loucamente. Eu peguei, era dezembro, geralmente dezembro na assessoria era um mês mais de baixa, né? Por conta das confraternizações, festas e tudo mais. Então, normalmente eu não tirava, por exemplo, recesso, porque eu tinha medo de perder os alunos. E geralmente eu dava aula todos os dias. Só no feriado de 20, no pré-natal ali, ou no Natal mesmo, ou no Réveillon, que eu não tinha aula. Mas o resto eu tinha aula todo dia. Porque eu tinha medo de perder aluno. Por isso, se eu falar assim, se o aluno ficar 2 semanas sem vir, ele não vai voltar mais. Então eu dava aula. E dessa vez não, eu falei assim, cara, eu vou tirar 15 a 20 dias de recesso, do dia 15 até o dia 5 ali de janeiro. E esse tempo aqui eu vou parar para estudar. E aí eu estudei 15 dias assim, incansavelmente.
entender como é que funciona o mundo online, como é que funciona a internet, como é que funcionava criar um produto, como é que funcionava lançamento, como é que funcionava tráfego. E aí, no dia 25 de dezembro, eu estava na casa do meu primo lá no Natal, e aí surgiu a ideia. Tipo assim, na época eu tinha vergonha de aparecer, vergonha de falar, não tinha ainda habilidade, né? Porque eu acho que isso é treinar, você treina para poder falar melhor, você se capacita para isso. E eu criei um perfil de dicas. Eu falei assim, vou criar um perfil de dicas que eu não vou aparecer, mas eu vou ajudar personal trainers a se destacarem através da internet com o conhecimento que eu tive aqui nesses 20 dias. Porque eu estudava de 7 da manhã até 2 horas da manhã e ficava. Eu enchia assim, o meu guarda-roupa de post-it e ia colocando. Tudo que eu ia pegando, essas informações, eu ia alinhando, escrevendo, colando lá no meu guarda-roupa e entendendo. Já fui desenhando ali como seria talvez o meu produto para poder entender. E foi assim que começou. E aí eu criei o perfil, que eu trabalho com ele até hoje, que é o personal de alto nível. Hoje ele está com 46 mil seguidores. Eu comecei em dezembro de 2018. E aí, dia 7 de fevereiro de 2019, eu fiz minha primeira venda online. Então, eu criei, do dia 15 até o dia 1º ali de fevereiro, eu criei meu e-book, um e-book que era como se tornar um personal de alto nível, foi mais ou menos umas 67 páginas. E aí, desse e-book, eu construí toda a estratégia que eu aprendi. Por exemplo, uma coisa que o Lucas fala muito, que é o básico, que esse dia até eu vi o vídeo do Lucas, né? O básico as pessoas não fazem, que é pegar o nome, a data de aniversário, o telefone e o e-mail da pessoa. E o que eu fazia? Eu pegava o telefone da pessoa. Então, por exemplo, eu criava um conteúdo, e isso serve para todo mundo hoje. Você consegue utilizar, eu utilizo bastante essa estratégia de post isca, que é o post que você entrega valor para a pessoa e no final você entrega algo melhor para ela ainda, só que ela não vai receber ele no Instagram, ela vai receber fora do Instagram. Só que em contrapartida eu vou pegar o contato dela. Então eu vou entregar algo de valor para ela, mas eu vou pegar o contato dela. Então era isso que eu fazia. Então, sei lá, eu falava sobre 5 formas de você vender pela internet, né, como personal trainer. Dava ali os 5 pontos, ali o checklist para ela, e no final eu falava que eu tinha criado um PDF com material complementar que ela poderia baixar. Quem tivesse interesse de baixar aquele material, ela comentava, eu quero. E aí as pessoas comentavam. Cara, em um mês, eu consegui criar uma lista de 1.000 contatos. Em um mês. Só nessa estratégia. Todo dia postando de forma consistente e entregando uma isca para as pessoas. E aí isso tudo no dedo. Hoje eu faço de forma automática, né? Mas antes eu fazia no dedo literalmente. E aí eu consegui 1.000 contatos. Então, desses 1.000 contatos, eu já tinha o quê? Um público que já tinha um nível de consciência. Então, eu tinha o produto certo para as pessoas certas na hora certa. Então, eu consegui vender. Primeiro mês, eu fiz R$1.000 com o e-book. Foi meu primeiro mês vendendo pela internet. E, tipo assim, você vê as pessoas vendendo, você não acredita. Tem muita gente que hoje ainda não acredita que esse mercado funciona. E quando caiu a primeira notificação no meu celular, eu falei, caraca, tipo, eu fiquei assim, com adrenalina tão grande, feliz. Isso funciona. Isso aqui é real, isso aqui dá certo. E aí eu nunca parei, só que eu não deixei meu trabalho de lado. Então, por exemplo, se você quer mudar alguma coisa, você tem que estipular uma meta. Foi isso que eu fiz. Eu falei assim, eu tenho 6 meses para ganhar o dobro que eu ganho hoje. Se em 6 meses eu ganhar o dobro que eu ganho hoje, eu largo tudo e fico só no digital. Aí o primeiro mês, que foi fevereiro, eu fiz 1.100. Segundo mês eu fiz 1.300. Terceiro mês eu fiz R$4.000 vendendo para a internet. No quinto mês deu uma caída, eu fiz acho que 2.000 e pouco. Quando foi no sexto mês, foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar com tráfego pago. Então eu aprendi... Até então tudo orgânico. Tudo orgânico, 100% orgânico. Aí eu comecei a aprender como é que funcionava o mundo dos anúncios. E aí eu investi R$3.000 e fiz 18 mil. Então eu coloquei 3, voltou 15. Sim. Aí foi aí que... Aí quando eu fiz esse 18 mil, eu falei, pronto, agora eu sei que se eu der... Eu estava dando 30% da energia para o negócio e eu consegui fazer 18. Se eu der 100%, eu vou conseguir mais. Então, de lá para cá, eu posso dizer que não teve nenhum mês de lá para cá que eu tirei menos que R$10.000 livre, assim, líquido. Nenhum mês. Até o pior mês que eu já tive até hoje foi o mês que, de fato, eu tirei menos. Foi R$10.000, pelo menos. Então, R$10.000 sempre foi certo. E aí, aí fui crescendo, criando outros produtos. Por exemplo, uma simples planilha de Excel, eu fiz R$200.000 com ela. Então, é uma planilha que eu criei ali, uma ficha de treino, para o aluno ali, para o professor mandar para o aluno dele. Então, criei, ele coloca os dados do aluno.
Aí eu coloquei a estrutura de uma ficha como se fosse aquela de papel da academia, só que qual era o diferencial? Na outra aba, eu coloquei os nomes dos exercícios e o link do vídeo. Então, quando ele mandasse, ele gerava o PDF para o aluno ali, ele copiava, colocava na ficha. Hoje eu criei já uma planilha que já é automática, faz isso de forma automática. Sim. Então, ele pegava, gerava o PDF e mandava para o aluno já com toda a linkzinho ficha. e o com vídeo o link, explicando como é que ele vai exatamente, fazer. como executava o movimento. Então, assim, com uma planilha super simples, que eu demorei um dia para fazer, já fiz R$200 mil. E aí eu fui para o próximo passo. Falei, eu não posso ficar só na planilha. Foi aí que eu comecei a investir no aplicativo. Aí o aplicativo ele é mais palpável, ele gera mais valor para o cliente, não é um PDF que o cara tem que ficar abrindo. Aí foi quando eu investi na plataforma, já tem 2 anos que eu tenho esse aplicativo, né? Aí vendo de forma recorrente, vendo através de planos, mensal, trimestral, anual, e faço alguns lançamentos que eu dou um prazo maior de acesso para o personal trainer, né? Então ele pode, sei lá, ter 3 anos de acesso pelo valor da promoção que eu fiz lá no lançamento. Então, são uma das formas que eu consegui fazer para o personal ter acesso. E, cara, eu vi o negócio girar, o mundo girar através da internet. E, assim, o foco hoje ainda continua sendo orgânico e ele é potencializado pelo digital, pelos anúncios, né? Você que está aí do outro lado, você foi metralhado igual a gente também. Puto, eu achei bom que o Cícero fez uma pergunta, o Marcel saiu... E é massa isso porque... mostra, o Cícero perguntou assim, quem é você, Marcel? E aí mostrou, na verdade, assim, muito de intensidade, né, que você coloca nas coisas, né? E disse assim, rapaz, eu vou aprender isso daqui. Então você tirou 15 a 20 dias e disse, eu vou imergir nessa parada aqui, eu só vou sossegar quando eu estiver aprendendo. Da mesma forma, eu imagino que tenha sido quando você tomou a decisão de dizer assim, eu vou aprender o tráfego, tá, aí eu vou, e tanto que você colocou, investiu 3 mil e já saiu o retorno dali. Além dessa intensidade que você, né, transmitiu para a gente aqui, que você coloca dentro das coisas, de focar ali quando você estabelece um objetivo. Que características suas, Marcel, você acredita, e quando eu digo suas, ou que você desenvolveu ao longo desse tempo, ou que você acredita que não, isso aqui sempre foi meu, sempre esteve aqui comigo, que você acredita que foram importantes para você crescer rápido como você vem crescendo? Eu acho que, assim, uma das principais características que eu sempre tive foi ser perseverante. Eu sempre fui perseverante em tudo que eu fiz. Então, muitas vezes as pessoas encontram o primeiro obstáculo, a primeira barreira, o que elas fazem? Elas desistem. Sim. E eu nunca desisti. E quando aconteceu essa virada na minha vida, eu falei assim, isso vai mudar a minha vida. Então, assim, eu não vou dar desculpa, eu vou fazer. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu não posto porque as pessoas vão me julgar, eu não posto porque as pessoas vão comentar. Eu já penso diferente. Eu vou postar porque eu vou ajudar uma pessoa, porque eu vou atrair um cliente novo. Então, eu sempre tive a mentalidade de vencer, a mentalidade de fazer o certo, a mentalidade da autorresponsabilidade. Eu sou responsável por tudo que eu faço. Então, se eu não estou tendo resultado, a culpa é minha. Se eu estou tendo resultado, a culpa é minha. Eu consegui, pelos meus próprios méritos, ter o resultado que eu estou tendo. Então, tudo que eu faço, a culpa é minha. Então, acho que uma das coisas que aconteceram comigo também é que eu comecei a ser seletivo nas minhas amizades, né, no meu network. Então, basicamente, assim, nesse tempo da virada, um pouquinho antes, eu dava muita atenção às pessoas de fora da minha família, os meus amigos, as pessoas que não faziam parte da minha família. Não dava tanta atenção para minha família. E aí eu comecei a trocar essas ordens. Então, eu comecei a dar mais atenção para minha família. Comecei a dar atenção para as pessoas mais próximas. Na época, até 2020, quando explodiu a pandemia, eu morava com a minha bisavó. Acabei atropelando aqui, não contei a história, mas eu vim morar com meu pai, ele morava com a minha bisavó. Hoje ela tem 97 anos, ela está morando com a minha tia. Foi aí que eu fui morar sozinho, mas eu morava com a minha bisavó. Então, tipo assim, ela não entendia esse mundo na internet. Aí uma das coisas que acontece também, quando você faz alguma coisa que é diferente para as pessoas, elas vão te criticar. Por quê? Provavelmente ela não entende. Sim. Ela vai querer... E ela vai falar, meu filho vai arrumar um emprego. Porque eu trabalhava de casa. Trabalhava com celular, trabalhava com computador. Meu filho vai arrumar um emprego, vai trabalhar. Passa o dia dentro do quarto aí, no celular, nesse computador, rapaz. Passa o dia dentro do celular, desse computador, vai trabalhar, vai arrumar um emprego. E ela não entendia. Então, assim, e hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de pagar uma cuidadora para ela todos os meses. Então, hoje ela já
já tá mais débil por conta da idade, ela tá com Alzheimer mais avançado, então ela já precisa de ajuda. Então ela tá na minha tia, então ela tem uma cuidadora de manhã e de noite. E hoje eu tenho a possibilidade de poder pagar uma cuidadora para ela por tudo que ela fez por mim, né? Por tudo que ela contribuiu na minha vida e me ajudou. Então, dentro dessas características, perseverança, acho que você ser seletivo, você estar perto de pessoas que vão contribuir com o teu crescimento. Cara, se você é o maior da roda, sai da roda. Vai para uma roda que você é menor para você poder aprender com as pessoas. E em contrapartida também, eu acho que quanto mais você ensina para as pessoas, é o momento que você aprende mais. E eu acho que esse meu crescimento nesses últimos 4 anos se deve muito a isso, porque eu entreguei muito para as pessoas, entrego muito para as pessoas. Eu compartilho muito conhecimento com as pessoas. E isso faz com que eu cresça mais, que eu me desenvolva mais. Então, eu acho que isso contribui bastante. Massa, cara. Muito bom. Marcel, Isso. você trouxe toda a tua história, e aí uma coisa está me chamando a atenção aqui, desde o início eu quero... Você é de uma família de 7 irmãos, correto? Você é o terceiro? É isso? Sou o terceiro. O terceiro. Da onde veio essa referência, essa mentalidade de ser a ovelha que vai puxar o rebanho, vamos dizer assim, né? Não sei a realidade dos seus irmãos e tudo, mas assim... o que foi que te gerou esse incômodo para tu não ser... Desculpa a palavra que eu vou usar, mas é só para a gente ter uma clareza maior. Não ser medíocre, não Sim. ficar ali na média. O que é assim... Eu sei que você falou, tinha um desconforto do tamanho do local, tinha assim, mas quem foi, ou tipo assim, que tu olhou e disse assim, cara, não é mais que você falou, eu quero ser rico, tá, mas assim, alguém... Porque assim, você realmente foi um corajoso, né, vamos dizer Cara, assim. eu não consigo lembrar, mas acho que foi inconformismo com a minha situação. Eu não consigo ter uma referência de falar assim, eu quero ser como A, como B. É até engraçado. Talvez, assim, eu pensei agora de forma inconsciente, que a rua que a gente mora, você subir um pouquinho, a divisa é um bairro nobre. Só de casas de alto padrão, casas bonitas, casas legais. E eu, da minha casa, conseguia ver outra realidade. E a casa da minha mãe, até um tempo desse, ela era 2 cômodos, que não era rebocado por fora. O banheiro não era rebocado por dentro, era cheio de buraco e tudo mais. E quando explodiu a pandemia, e minha avó foi para casa da minha tia, e ficou aquela pressão, aquela ansiedade e tudo mais, eu falei assim, não vou ficar aqui. E aí eu fui para casa da minha mãe. E quando eu fui para casa da minha mãe, eu enfrentei uma outra realidade. Eu falei, caraca, tipo, o que eles estão vivendo aqui é meio complicado, não dá. O banheiro, assim, cara, sem a mínima condição, o banheiro. E você vê assim, Deus é tão bom, ele ajuda tanta gente, que eu falei assim, mãe, eu vou reformar o seu banheiro. Eu falei para ela assim, vou reformar o banheiro. Quando eu falei que eu vou reformar o banheiro, em 15 dias, em 20 dias, em 30 dias, eu comecei a ganhar 7 vezes mais do que eu ganhava. E aí eu falei, mãe, eu não vou reformar só seu banheiro, eu vou aumentar a tua casa, vou reformar a tua casa, vou colocar porcelanato, vou colocar aqui do bom e do melhor. Aí eu reformei a casa da minha mãe, que é em cima da casa da minha avó, aumentei 2 cômodos na casa dela e reformei a casa da minha avó. A casa da minha avó, que era embaixo, parecia um bueiro, que era cheio de sucata, de coisa de lixo, por mais que seja embaixo da casa da minha mãe, era no telhado ainda, então tipo, a parede não era até o final. E aí eu acabei reformando a casa da minha mãe e reformei a casa da minha avó também. Por quê? Porque eu decidi contribuir na vida de alguém, abençoar a vida da minha mãe. Tipo, eu falei assim, minha mãe sofreu, minha mãe fez tudo para dar do bom e melhor nas condições dela. Então eu acabei e falei assim, eu vou fazer algo pela minha mãe que eu acho que ela merece. Acho que todo o esforço que ela fez, todo o sacrifício que ela fez. E depois que a casa foi reformada, incrível, as pessoas começaram a olhar para minha mãe de forma diferente. Porque hoje ela tinha uma casa digna, que as pessoas falam que ela... podem falar que ela mora num lugar que é decente, que é legal, que é bonito. E eu lembro que eu comentei que eu voltei para lá 9 meses, e esse inconformismo que eu sempre tive foi porque as pessoas me olhavam com um olhar de cuidado, de coitado, de querer me ajudar com roupas, me ajudar com comida. E uma vez, tipo assim, eu sempre tive esse pensamento de riqueza, né? E quando eu voltei para lá, que eu estava procurando emprego, um amigo meu falou, por que você não vai trabalhar de garçom? Eu falei, quê? Eu sei dos meus conhecimentos. Não desprezo o garçom, não desprezo quem trabalha com isso. Mas eu sei que eu posso mais.
eu sei que eu posso um trabalho melhor, eu sei que eu posso algo que eu vou conseguir crescer, que eu vou conseguir me desenvolver. Então, eu sempre tive esse pensamento, acho que talvez por esse ambiente próximo à nossa casa. E hoje eu acho que eu influenciei os meus irmãos. Tem 2 dele hoje que vivem da internet, basicamente, mas de outra forma. Eles fazem como se fosse o drop, né? Eles importam camisas da China e vendem. Então, eles trabalham hoje, vendem pelo Mercado Livre, vendem pessoalmente para as pessoas. E a minha irmã, que é a sexta, ela começou a empreender com 14 anos. Ela aprendeu na internet como fazer sobrancelha. Ela começou a trabalhar fazendo nas pessoas, abriu o estúdio dela e com 16, 17 anos ela estava ensinando outras pessoas como fazer. Hoje ela tem cursos, ela tem mentorias para outras mulheres ensinando como é que faz sobrancelha. Então, tipo assim, eu acho que de alguma forma eu influenciei positivamente também a minha família nesse sentido. E eu acho que foi inconformismo. Acho que minha família, por exemplo, minha mãe, no tempo que eu era criança, adolescente, ela viveu muitas custas do governo. Que hoje muita gente fica em cima do governo, achando que o governo tem que dar, que o governo tem que fazer. E eu nunca quis depender dos outros. Eu quis depender do meu esforço, do meu talento, do que eu tivesse para fazer, que eu pudesse desenvolver para, de fato, ter resultado. Eu vou pegar esse corte que tu acabou de fazer agora. Eu vou vou botar um outdoor, vou pegar a citação, vou botar numa frase bem grande o negócio, porque, cara, isso é uma das coisas que mais me incomoda quando a gente vai fazer processo seletivo, quando a gente vai conversar muitas vezes com jovens dessa geração que está subindo aí agora, que a sensação que me dá, Marcel, é que tá faltando essa vontade de transformar a sua própria realidade. Quando eu estou tocando treinamentos de vendas, e a gente sabe que tem a parte comportamental, tem a parte técnica, enfim, tem muitas coisas que envolvem a formação desse bom profissional. E eu sempre começo para desenvolver essa fome, essa visão de mudança, enxergar, às vezes assim, despertar, dar um sacode aqui no cara, sabe? Que o cara não vê, não enxerga a possibilidade, não enxerga um cenário diferente para a vida dele, é olhar, o banheiro tá quebrado e tá tudo certo, e é isso mesmo, a televisão não tá funcionando e tá tudo bem, a minha mãe tá ali com as mãos todas cortadas por causa de detergente, de sabão, porque lavam a roupa na mão, porque não tem uma máquina de lavar, e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não pode tá tudo bem, cara. As pessoas muitas vezes se conformam com aquela realidade e é essa fome que eu chamo que precisa despertar, de enxergar vontade de transformação, vontade de mudança da tua própria realidade, que muitas vezes vai te movimentar. E eu acho muito bacana quando você traz isso do inconformismo, porque alguém que está nos ouvindo ali do outro lado pode estar olhando para a tua realidade e dizer, não, mas é assim mesmo. Pô, não é, cara. Não é assim mesmo. Tem conhecimento disponível, tem ferramentas, tem mudança a custo barato que você pode fazer na tua vida sem grandes investimentos, que você consegue começar agora, consegue. O Marcel está falando, já o Marcel vai falar um pouco das soluções que ele trouxe, mas ele já exemplificou algumas coisas para você. Se você tem uma solução que você pode colocar numa planilha, num e-book... Minha irmã aprendeu pela internet como fazer sobrancelha e hoje ela ensina as outras pessoas. E tá gerando receita com isso. Então, cara, essa sua fala ela é de uma relevância. Para mim foi... uma das coisas que também me trouxe uma mudança para mim quando eu saí do mercado educacional, deixei de ser coordenador, supervisor pedagógico. Quando eu olhei, eu disse assim, cara, eu vou ficar nesse movimento a vida inteira, eu posso ter o meu negócio, eu posso ter a minha escola, eu posso ter o meu movimento. E foi o que me fez sair ali de um cargo, de uma liderança intermediária para uma liderança gerencial e depois me tornar sócio do negócio.
e depois olhar e dizer assim, não, eu posso um pouquinho mais, eu posso ter o meu próprio negócio. Né? E da mesma forma impactar, transformar outros negócios, outras empresas, outros vendedores, outras vidas. E eu acho que é esse movimento, você tentar proporcionar a transformação na sua vida e na vida do outro, que é a junção do que eu chamo de significado e propósito. Né? Que eu acho que vai ganhar força e vai te manter nesse movimento no longo prazo. Não sei se faz sentido para você. Faz total. E hoje eu acho que o mundo que a gente vive é diferente do mundo que a gente vivia 5 anos atrás. Hoje é mais fácil ainda ganhar dinheiro do que antigamente. Porque a informação ela tá completa pra gente. Tudo que a gente pesquisar, a gente consegue encontrar. Por exemplo, eu passei 6 meses aprendendo tudo de graça. Então, tudo que eu comecei a aplicar, por exemplo, esses primeiros 1.000, 1.200, 4.000, 7.000, 18.000 reais que eu fiz, eu aprendi de graça. Por quê? Pelo YouTube. Só que eu aprendia, anotava e aplicava. Aprendia, anotava e aplicava. Porque não adianta você se encher de conhecimento e não aplicar. Então você tem que aplicar. Então foi isso que eu fiz. Eu acho que pronto, uma das coisas que eu acho que o Cícero perguntou assim sobre característica e tudo mais, cara, eu sou o cara que faz, não sou o cara que fala. Então eu gosto de fazer. Se eu tenho uma ideia, se eu quero fazer, eu executo rápido. Aí foi a mudança. A mudança que eu tive quando eu saí, quando eu decidi arrumar o banheiro da minha mãe e aumentou 7 vezes mais meu faturamento. Por quê? Eu vi uma oportunidade de um produto que eu poderia criar. Esse produto eu criei em uma semana. Na outra semana eu comecei a vender. E na primeira semana que eu vendi, eu fiz 15 mil reais. Eu falei, caraca. Executei. Eu não fiquei esperando ou pensando, será que vai dar certo? Será? Não, as pessoas vão julgar, vão falar mal, isso, aquilo lá. E depois eu recebi vários testemunhos de pessoas que eu ajudei, que eu contribuí, e uma das pessoas falou para mim assim, Marcel, pela primeira vez na minha vida eu me senti valorizada. Mas por quê? Porque ela teve acesso a um conhecimento que fez ela se divulgar mais, vender o negócio que ela tinha, que no caso era personal trainer, vender pela internet, porque naquela época estava fechado tudo. Então, assim, eu nunca ganhei tanto dinheiro, foi meu ponto alto, assim, vamos dizer assim, que eu tive na pandemia. Por quê? Porque o profissional ele não sabia o que ele ia fazer. Como é que eu vou passar treino agora? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou falar com as pessoas? Então, eu preciso de conhecimento. Aí eles começaram a correr atrás. Então, nessa época, foi quando, de fato, eu consegui ganhar muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro na época da pandemia, muito por conta disso também. Sim. Cícero, eu não sei se você vai lembrar, mas teve uma convidada nossa que falou exatamente essa frase. Eu sou a pessoa que faz. Lembra quem foi? Não, agora não lembro. Foi a Jéssica de Castro. A Jéssica, ela tem até um corte no perfil da gente no Instagram. Eu vi esse aí. Que ela fala sobre isso. Inclusive, assistam o episódio da Jéssica, vale muito a pena, tem muitos insights bacanas sobre também a jornada de crescimento dela. E é bacana porque quando a gente vai conversando e a gente vai fazendo o link dos convidados, e aí quando a gente vê pessoas de sucesso, algumas características vão começando a linkar. E uma das coisas que a gente vê muito, né, que a gente conversou, acho que foi ontem, né, nos bastidores também, a gente tratou sobre essa questão da obesidade mental. É o cara que se enche de leituras e compra absurdos de livros. Eu acho que está tudo certo você comprar. Está tudo bem, tem que comprar o livro, tem que ler, tem que estudar. Mas o que é que você está fazendo com esse conhecimento? Né? Que é o que você está falando. Aprendeu, entendeu, testou, beleza. Melhorou, eu acho que esse movimento aí que é importante. E assim, trouxe pontos, Marcel, muito importante, que é aquela questão das pessoas dizerem assim, mas se eu tivesse isso, eu faria. Se eu tivesse isso, eu faria. Né? E aí, eu quero trazer 2 pontos que você falou e para mim ficou muito claro. Né? Primeiro, princípios. Né? Você disse assim para mim, para a gente aqui, quando eu fui reformar o banheiro da minha mãe, eu faturei 7 vezes mais. Né? Então, quando eu honrei minha mãe, um princípio. Entendeu? Muitas coisas andaram. E é muito importante trazer esse movimento, porque muitas vezes a gente quer tratar o business desalinhado de princípios, né? E, na verdade, não existe nenhum business próspero sem viver princípios, né? Isso é muito claro. Próspero, né? Eu não estou falando aqui próspero mesmo. Um cara que tem qualidade de vida, onde o cara olha e diz assim, cara, eu gosto de fazer meu kart, eu viajo, eu faço, tá? Isso é muito, muito forte. E você trouxe outro ponto aqui, que é fazer, executar.
Né? Então, assim, só que um ponto que a gente tem que trazer do fazer executar do Marcel, começa no fazer a preparação. Sim. Né? E Total. olha aqui as palavras que você falou. Eu nunca tirei uma semana de recesso que eu fiquei com medo de perder meus alunos. Eu tirei um recesso de 15 dias porque eu percebi que era importante para minha preparação para o que eu queria chegar. Sim. Tu pagou pagou o risco, né? Porque você nunca fez aquilo, então você tem que fazer algo novo. E aí é o movimento que eu quero trazer agora. Qual o preço a gente está pagando da decisão para onde a gente quer chegar? Porque eu tenho certeza, a conversa agora que tá linda, faturou mais de 1,5 milhão e tal, mas a tua cabeça lá na hora, muitas vezes, desse desafio, não teve um medo, não? Ei, macho, e se der errado? Tu perdeu todos os alunos e não deu certo. Só que qual o momento que a gente também trabalha de dentro para fora a convicção que nós vamos fazer dar certo, né? Então é muito importante ter esse cuidado. Por isso que o Lucas trouxe da questão do corte, né, do governo e tudo. Hoje, cada vez mais, as pessoas não têm mais o senso de autorresponsabilidade. E, cara, não é terceirização. Não. É execução. Sim. E execução, ela vem da decisão. E execução com decisão, ela traz o quê? Resultados. Sim. Né? Então, assim, obrigado por essa contribuição. E, assim, a gente tem que ter isso muito claro, cara. Parar de vitimismo, né? E quando eu falo vitimismo, poxa, cara, se eu tivesse... Você falou uma coisa, cara, de 5 anos atrás eu não tinha a oportunidade que eu tenho hoje, de graça. De graça. A gente está aqui conversando, nosso celular está ouvindo, ele vai entregar várias informações do que a gente falou aqui pra gente. E eu vou te falar uma coisa, por exemplo. Semana passada, eu criei um produto em um dia. Olha. Como? ChatGPT. Inteligência artificial. Que há um ano atrás a gente não tinha. Sim. Então hoje você consegue escrever um livro com a ajuda da inteligência artificial. Porque talvez você construir as ideias sozinho é mais difícil. Mas com a inteligência artificial é muito mais fácil de você conseguir organizar, de ela poder te dar ideias, te dar contribuições e você colocar do seu jeito. Pagou quanto? Nada. Nada. Eu criei um produto que é um e-book para dor nas costas, para pessoas que têm dor nas costas. Então esse produto, eu criei o produto. Agora falta criar o funil e a estrutura para poder vender ele. Mas eu fiz o teste, né? Eu vou criar um produto aqui. Já comecei a dar os comandos e comecei a ir alinhando de acordo com o que eu achava que aquele produto seria legal. Então, acho que hoje é a oportunidade de você aprender algo. A gente estava até comentando quando a gente chegou aqui que tá faltando videomaker. Hoje é uma das profissões que mais crescem. E se o cara se preparar um mês vendo vídeos gratuitos na internet, ele aprende. Ele aprende. Pode começar. Ele pode começar. E ganha ali alguma grana, consegue investir em qualificação para se profissionalizar e melhorar ainda mais essa entrega depois. Mas começar, cara, buscar um conhecimento inicial, eu acredito muito forte nisso. E eu vou trazer outro ponto. Ontem eu estava em reunião com 4 empresários e os 4 disseram uma coisa, que pegando esse gancho do videomaker. Cara, hoje eu estou disposto a formar. Se o cara chegar com vontade, ou seja, o cara vai te contratar, o cara vai te pagar, o cara vai te formar, mas aí entra outro ponto da vaidade. Não, eu quero ter o meu negócio. E aí o cara não consegue ser um intraempreendedor. Entendeu? Então é esse movimento que também que tem. Hoje o cara tem até a oportunidade de ganhar para aprender. Sim. Se ele for humilde e se fizer o movimento de querer. Né? Sim. Marcel, vamos lá. A gente está falando de venda, mas a gente não está entrando na venda. E eu vou ficando nervoso. E aí, você falou de construção de funil, você falou de pega o produto, coloca aqui, você joga isso daqui na internet e bota o pessoal para trabalhar, bota a automação hoje para trabalhar, mas no início era você que estava lá respondendo, que estava lá direcionando para esse pessoal. Se você puder trazer um entender um problema. Você descobrir qual dor eu resolvo, qual problema, qual solução que eu tenho para alguém. Então, por exemplo, a minha solução no passado foi o quê? Criar uma planilha que ia ajudar o profissional a entregar o treino melhor para o aluno. Então, eu descobri uma dor, criei um produto e entreguei. Empacotei ali e entreguei.
Então, se você pega hoje, existem... Caraca, hoje quase todo profissional ou quase toda empresa tem uma dor. Quase todo mundo tem algum problema ou com vendas, ou com pessoas, ou com processos. Acho que esse é o pilar que mais acontece aí de dores que as pessoas têm. Então, se você criar algo que vai ajudar, por exemplo, hoje, mais de 60% da população está acima do peso. Hoje, um dos produtos que mais vendem na internet é emagrecimento. São programas de treino, são suplementos para emagrecimento. Porque hoje muita gente busca. Então, se você pegar em termos de percentual, hoje muita gente precisa de emagrecimento. E conforme vai levando o nível de consciência, e hoje com a disseminação da internet, isso aumenta, isso te ajuda a vender mais. E aí também entra a questão de sofisticação de mercado. Então, quanto mais sofisticado fica o mercado, aí você precisa ter alguns diferenciais para poder vender. E eu acho assim, hoje é fácil você criar um produto. Hoje você colocar no ChatGPT, quero criar um produto digital. Preciso de 15 ideias de produtos, eu faço isso, isso, aquilo. Como você pode me ajudar? Ele vai te dar as ideias. Então, sei lá, eu sou fisioterapeuta. Que tipo de produto que eu posso criar? Eu sou nutricionista. Que tipo de produto que eu posso criar? Ele vai te dar as ideias, ele vai te clarear, ele vai te ajudar, ele vai te dar isso para você conseguir criar. Esse é o primeiro passo, produto. Eu vou anotar. Só que o produto ele não se vende sozinho. O segredo não está no produto. O segredo vai estar sempre na oferta. Se você tiver um produto bom, se você não tiver uma oferta ruim, você não vende. Agora, se você tem um produto ruim com uma oferta boa, vende. Então, no final das contas, qual que é o problema hoje que acontece com muitos profissionais? Questão da venda. Eles acham que fazer uma faculdade vai ajudar. Caraca, fiz uma faculdade de medicina ou de, sei lá, odontologia, vou ficar rico. Não vai. Por quê? Depois que você se forma, você vai ter que vender para pessoas. Você vai ter que vender o seu serviço para outras pessoas. E aí, que está acontecendo muito hoje? Você vê advogado trabalhando de Uber. Você vê dentista trabalhando de Uber. Por quê? Porque o cara não se capacitou para se vender. Então, o cara precisa se vender. Tudo que você tem, basicamente tudo que acontece no mundo, tem que vender. Seja um serviço, seja um produto, você tem que vender. Venda está relacionado a tudo, 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 tudo. Então, se você tem um produto ruim, com uma oferta boa, você vende. E aí, como é que você faz para vender? Primeiro, qual que é a rua mais movimentada do mundo hoje? É a internet. Então, imagina você posicionar, por exemplo, a tua empresa, o teu negócio, na rua mais movimentada do mundo, na Times Square. Esse é o poder da internet. Você pegar o teu produto e colocar na rua mais movimentada do mundo. Então, essa é a ideia. Que hoje ainda muitos negócios e empresas não entendem isso. Trabalham com panfleto, trabalham, às vezes, nem se divulgando, às vezes nem fazem esse trabalho. Existem vários processos, o Lucas é até expert nisso para poder falar em termos principalmente de venda presencial, mas no online, hoje você precisa ter o presencial e você tem que ter o online caminhando juntos. Se você não tiver esses dois, o seu negócio, daqui para frente, talvez ele vai sofrer um pouquinho, ele vai sofrer, ele vai ter alguns problemas. Então você precisa usar o poder da internet para promover o teu negócio. Imagine se você pudesse colocar a tua loja no corredor mais movimentado do Iguatemi. Quantas pessoas talvez você alcançaria ali por dia? Sei lá, 50 mil pessoas? E na internet, você consegue alcançar 1 milhão. O meu perfil do personal, nos últimos 30 dias, ele teve um alcance de quase 1 milhão de pessoas. Por quê? Tráfego pago. Porque eu apareço para as pessoas. Então, se você tem um produto certo, na hora certa, para a pessoa certa, você vende. Como a gente estava brincando aqui. A gente está falando aqui sobre algumas coisas, daqui a pouco vai aparecer um anúncio para a gente. Da mesma forma, é o teu consumidor. Então, se você vende um celular e o cara está falando assim, quero comprar um celular. Se você não está anunciando para esse cara, quem está anunciando vende. Então, por que você não anuncia para o cara comprar de você? Então, essa é a ideia. Você aparecer para as pessoas, dar visibilidade para o teu negócio, dar visibilidade para o teu produto, para o teu serviço. E aí, Marcelo, não tem dinheiro para investir. Cara, cria conteúdo. Ensina as pessoas, ajuda as pessoas. E não fala sobre o teu produto, fala sobre a pessoa, sobre o teu nicho, sobre as dores que essa pessoa tem, as dificuldades. Então você coloca lá 10 problemas que o meu público tem. Quais são os 10 desejos que esse público tem? Cria posts para eles. Como fazer isso? 5 coisas. Então você consegue criar alguns tipos de posts que você consegue já gerar valor para essas pessoas. Então quando você gera valor, você já está tendo visibilidade. Então, por exemplo, se você não faz nenhum post do dia, quantas pessoas viram o teu negócio? Nenhuma. Ninguém.
Agora imagine se você faz, vou fazer um post, mas só alcançou 300 pessoas. Mas alcançou 300 pessoas. Agora você faz 10 dias de post, você alcançou 3.000 pessoas. Então você está aparecendo para a pessoa todos os dias. Então quem não é visto não é lembrado. Você precisa estar aparecendo para as pessoas. Hoje, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular. Hoje, a primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular, olhar o celular. Elas passam mais tempo hoje no celular do que vendo, por exemplo, uma propaganda na televisão. Então a internet, ela é um poder que ela é real, que se você souber utilizar para o teu negócio, eu falo por mim, porque eu já fiz mais de 25 mil vendas pela internet e com anúncios online também. E hoje eu amplifico através do conteúdo gratuito e isso faz com que eu aumente a minha autoridade. Então, sei lá, 3 formas de você convencer a pessoa. Autoridade, prova social, um artigo científico. Sei lá, saiu uma propaganda no G1 sobre fidelização. Isso aí é um artigo científico praticamente, porque saiu algo falando sobre aquilo. Sim. Então, isso traz autoridade para o Cícero e isso vai trazer relevância para o negócio dele. Então, quando você começa a conectar essas coisas, você acaba convencendo outra pessoa. Caraca, eu preciso fidelizar aqui os meus clientes, eu preciso ter esse treinamento, eu preciso entender como é que funciona esse processo aqui para eu conseguir aumentar aqui meu LTV, aumentar as minhas vendas. Então, tudo isso entra no processo. É você colocar alguém que tem autoridade para o teu cliente para falar da importância do teu produto na vida dele, né? Então, é como se fosse um artigo científico, vamos dizer assim, né? Claro. Ou provas de pessoas que usaram ou o teu produto, o teu serviço, que tiveram resultados. Então, acho que as melhores formas de você conseguir fazer isso é você ter as provas, você ter o artigo científico, você ter a autoridade. Por exemplo, se você é uma pessoa que se comunica sempre ali no Instagram, por exemplo, o que vocês estão construindo? É uma autoridade. Vocês construíram um evento, vocês estão construindo um podcast. A autoridade do Cícero e do Lucas está crescendo a cada dia mais. Por quê? Vocês aumentaram a visibilidade de vocês. Vocês estão amplificando o conhecimento que vocês têm para outras pessoas. Então, vocês acabam se tornando referência para outras pessoas. Então, quando alguém precisar, algum negócio, alguma empresa precisar de fidelização do seu negócio, vai procurar o Cícero. Eu preciso treinar os meus funcionários para vender mais, vai procurar o Lucas. Por quê? Vocês estão aparecendo para outras pessoas, então vocês estão na frente de várias pessoas que talvez tenham negócios iguais, mas que não estão fazendo isso. O cara tá contando nossa estratégia, bicho. Pra ver como ele é bom, né? Ele mapeou tudo aí, ó. O cara tá contando a estratégia do jogo, cara. Massa, cara. Mas é exatamente isso. Rapaz, eu taquei aqui na televisão, viu, o Salusto? Da outra vez foi aqui no bastidor, mas agora apareceu. Vamos lá. Cara, muito bom, muito bom, muito bom. Eu advogo tudo isso que você trouxe. Eu dei até um treinamento recentemente, que saiu até um corte, né? Tá lá no Instagram, que eu digo para os meus clientes, eu digo, o teu vendedor não pode dizer para ti que o movimento tá fraco. Eu sou um advogado disso, cara. O movimento não tá fraco. Se o teu vendedor tem um celular na mão, fazer assim para aparecer o IC. Eu digo, por exemplo... O movimento não tá fraco, cara. Essa rua não para nunca. Eu tive uma reunião antes de ontem com um amigo meu, que ele tem uma oficina de ar-condicionado, e ele aumentou o negócio lá. Tipo, eu lembro até hoje, tipo assim, ele foi um empreendedor raçudo, de fato. Ele começou na garagem da casa dele, aí ele conseguiu, com empréstimo, comprou a casa do vizinho, aumentou, expandiu o galpão. Hoje ele comprou mais 3 casas do lado ali, só que ele está enforcado. Por quê? Porque as vendas caíram e ele não sabe como é que ele faz para conseguir mais clientes. Por quê? Ele não faz um post, ele não tem... O básico ele não faz. O que é o básico? Ele não sabe quando foi a última vez que o cliente dele foi lá. Então, sei lá, ele tem 10 anos de empresa. 10 anos de empresa. Será que... Eu estava até comentando com ele, por exemplo, tava ele e o cara que tem uma loja de motos, né? Eu tinha uma moto há 10 anos atrás que esse cara, na época ela bateu o motor, ele consertou o motor para mim. Anos depois, eu tive outra moto. Só que eu não fui no Luciano, que era esse cara, né? Por quê? Eu não lembrava mais do Luciano. O Luciano não aparecia mais para mim. Eu não tinha mais relacionamento com o Luciano. Então, eu fiz revisão em outro lugar. Eu comprei peça em outro lugar. Eu ajeitei em outro lugar. Por quê? Eu não tive essa fidelização com o Luciano. Então, ele não fez isso comigo. Ele não manteve contato comigo. Então, sei lá, o Thiago, que já está há 12 anos no mercado, se ele tivesse mapeado desde o começo todos os clientes que ele teve, qual que é geralmente a
a recorrência que ele vai novamente ali precisar do serviço do ar-condicionado. Ou falar, ó, a gente está com promoção esse mês aqui de gás, recarga de gás. Então ele poderia mandar uma mensagem, mandar um e-mail, mandar um contato para essas pessoas, mostrando que ele tem um serviço ali. E o básico as pessoas não fazem. E assim, você trouxe um ponto, Marcelo, que é aquela questão. As pessoas, elas têm a mina de ouro, que são seus clientes, que lutaram por elas, mas não mantêm elas em contato com a marca. Não é? Porque muitas vezes a pessoa diz assim, fidelização é o cara continuar comprando. Não. Fidelização é o cara continuar sabendo quem eu sou e na hora certa ele vai comprar ou indicar alguém. Porque às vezes o cara diz, não, esse cara comprou de mim só uma vez, ele não é fidelizado. Eu tenho produtos que eu comprei só uma vez, mas eu indico aquela loja para várias pessoas, Sim. porque eu sou fidelizado. Exatamente. Entendeu? E aí você trouxe um ponto que é aquela questão. Todo mundo se preocupa muito na estrutura física muitas vezes. Mas não se preocupa na sua estrutura física, clientes que está ali dentro também. Mas por que, Cícero, você está dizendo isso? Porque o nosso crescimento ele vem de vendas. Vendas vêm para vender para pessoas, produto, serviço. Só que nosso maior crescimento vem da manutenção das pessoas para quem eu vendi. Eu estou pegando esse termo até manutenção, pegando essa ideia do ar-condicionado e da moto, porque muitas empresas estão quebrando hoje porque elas só estão olhando no produto novo, no cliente novo. Sim. Perdão até usar o termo produto, mas o cliente novo. E não estão gerando a manutenção que gera muito mais retorno. É muito mais barato para mim ter um carro onde eu estou fazendo a preventiva do que eu ter que comprar um carro ou, pior, ter que ajeitar ele depois que ele quebra. Sim. Né? Trazendo essa especificação, porque tipo assim, a fidelização é isso. Então, primeiro pensamento que nós temos que ter muito claro, fidelização não é o cliente que compra direto. Fidelização é o cliente que sabe quem eu sou e eu estou presente na vida dele de forma clara. Né? Então, assim, é estar presente na vida do cliente em todos os momentos. Quando eu digo em todos os momentos, não é estar mandando muitas vezes promoção, mas Marcel, hoje é sexta-feira, eu quero desejar para você um ótimo final de semana. Nós aqui da empresa José te desejamos. A empresa José, o Marcel já vai saber. Só que sabe o que é que ficou lá? O cara mandou um bom final de semana. Já gerou impacto. Entendeu? E pode, daqui a uma semana, oferecer um produto, não tem problema. Mas você tem que ser intencional. Né? Isso gera a fidelização. Isso é até interessante, por exemplo, o mercado americano está há anos na nossa frente. E uma coisa básica que poucas pessoas entendem, e, por exemplo, os profissionais que trabalham com venda, é a questão do CAC. O Lucas até fala sobre isso, né? É o custo de aquisição do cliente. E hoje o americano, o que ele faz? Ele paga para ter o cliente. Não é o cliente que paga para comprar o serviço dele, não. O americano hoje, ele paga para conquistar o cliente. E onde é que ele ganha? Ele ganha depois. Ele ganha no LTV. Ele ganha de quantas vezes depois essa pessoa vai comprar dela. Então, essa é a diferença. E até depois eu vou citar aí a questão do Russell, né? Que um dos exemplos que ele dá é de uma fisioterapeuta. A fisioterapeuta ela não sabia como que ela fazia para conseguir atrair mais clientes. E lá, o que ela fez? A pessoa não quer saber se ela está com problema na coluna, se ela está com escoliose, se ela está com problema no joelho, ou coisa do tipo. Ela só vai quando ela sentir dor. Sim. O que ele fez? O que essa fisioterapeuta fez? Ela contratou 2 pessoas massagistas para dar massagem grátis nas pessoas. E aí, quando as pessoas estavam lá, a fisioterapeuta ia lá e avaliava essas pessoas. E aí as pessoas descobriam que tinha um problema. Então, o que ela fez? Ela pagou para ter essa pessoa lá no consultório dela. Na hora que a pessoa vai fazer a massagista vai lá e aperta onde dói, né? Também, exatamente. Agora, assim, quem é que não quer uma massagem? Todo mundo quer. Massagem grátis ainda. Todo mundo vai, todo mundo quer. Então, ela está pegando o quê? Ela está dando uma oportunidade para a pessoa de algo grátis, que é algo que a pessoa realmente não vai recusar, e lá ela vai conseguir vender o serviço dela. Então, ele fala muito essa estratégia da amostra grátis. Você dá algo grátis para a pessoa, para ela, de fato, ela ter essa experiência ou ela entender que ela tem um problema. Trazer um ponto bem disso aí, a importância da contribuição, cara. Né? Um exemplo, a fisioterapeuta ela tem toda uma estratégia para isso aí, mas o primeiro passo dela foi contribuir. Como você falou, ela pagou. Sim. Mas ela está contribuindo para te trazer ao nível de consciência. Exatamente. E os vendedores hoje, tanto para você vender, para você fidelizar, você tem que ter isso muito claro. Para mim poder vender, eu tenho que te trazer a consciência. Hoje o cara quer vender por vender e às vezes não faz nem sentido, cara.
Não faz nem sentido para a pessoa. Então você traz a consciência, mas antes eu invisto nisso. Exatamente. E aí, quando eu trago a consciência, eu vou gerar muito mais valor. E aí entra outro ponto, que é importantíssimo, que a gente trabalha. Antes de vir hoje gravar, eu estava dando uma mini consultoria para um cliente nosso, que ele foi perguntar para mim se ele preenchia mais um turno do dia dele atendendo ou ele estudava. Aí eu disse, cara, você disse para mim que quer aumentar seu ticket. Você disse para mim que quer gerar mais valor. Então, eu investiria esse um turno estudando. Me preparando, para mim poder saber gerar e ter isso aí, contribuindo. Porque eu atender, eu vou gerar o... Sim. E por que eu estou querendo trazer isso? Porque às vezes a gente fica muito preocupado na venda por venda. Sim. Só que é uma venda que eu brigo direto. Quando eu trago consciência e gero valor, é uma venda que as pessoas vendem assim, eu vou continuar aqui com o Lucas, com o Marcel. Total. E dentro disso, por exemplo, eu vou falar para a câmera agora pela primeira vez. Existem 3 tipos de pessoas. Primeiro, aquela pessoa que ela sabe que ela tem um problema, ela vai atrás da solução. Então ela vai, é o tipo de pessoa consciente. Só que esse tipo de pessoa só tem mais ou menos 5%. Você tem 95% que não tem esse nível de consciência. Então essa pessoa, sei lá, quebrei meu celular, eu preciso comprar outro, eu vou atrás. E às vezes tem uma pessoa que ela precisa de um celular melhor para poder gravar vídeos, por exemplo, pela internet. Só que ela não tem esse nível de consciência. Então, na verdade, ela sabe que ela tem um problema, só que ela fica procrastinando, ela deixa para depois. Então esse é o segundo tipo de pessoa. E o terceiro, que é geralmente o mais lucrativo, que as pessoas pouco investem, é a pessoa que tem um problema, mas ela não sabe que tem um problema. Então, mais ou menos 60%, 70% das pessoas estão caracterizadas nesse nível de consciência. Que elas têm um problema, mas não sabem que tem um problema. Por exemplo, tem 60% da população que ela sabe que se ela continuar sedentária e obesa, ela vai ter diabetes, ela vai ter um problema do coração, ela vai adquirir algumas doenças. Na verdade, ela não sabe. Ela sabe que, por exemplo, que ela tem... ela sabe que se... Na verdade... Ela tem um problema, só que ela não sabe. E aí, quando ela descobre que ela tem esse problema, ela vai buscar a solução. Então, vou para academia, vou procurar o professor, vou procurar alguma coisa. Então, é esse nível de consciência. E aí, essa questão entra. Quando ela oferece algo gratuito, é a pessoa que não tem consciência. E aí, esse público não existe concorrência. Por quê? A maioria das pessoas estão tentando vender para a pessoa que tem um problema e está buscando a solução. Agora, se você... faz para essa pessoa que não tem consciência, como é que a gente faz isso? Criando conteúdo. Educando essa pessoa. Ensinando, mostrando para ela que ela tem um problema, que você tem a solução. Aí entra a questão da jornada do cliente, né? Aquele momento de descoberta, ela entender que ela tem um problema, ela entender que existe uma solução para esse problema, até que de fato ela possa comprar, né? Então são estratégias, coisas que você precisa se preparar para o teu negócio, para que de fato você consiga vender mais. Aí depois vem a questão da fidelização, você manter esse relacionamento com o cliente, para você vender mais para esse mesmo cliente. Então é um universo bem grande. Massa. Muito bom, hein? Cara, a gente tá entrando na nossa reta final, Marcel. E nessa reta final, a gente sempre gosta de saber alguns detalhes aí dessa caminhada, né? De forma mais objetiva e que a gente possa dar ali o insight mesmo para o pessoal. Dentro dessa tua caminhada, qual foi o teu momento de maior dificuldade, Marcel? O maior desafio e o que foi a saída, a sacada que você teve para poder sair desse movimento de dificuldade? Acho que o maior momento de dificuldade foi essa transição, né? De eu sair do presencial para o digital, só que ela só surgiu quando eu entendi a necessidade que eu precisava vender mais. Que eu precisava aparecer para mais pessoas, que as pessoas precisam conhecer quem é o Marcel, o que o Marcel faz, como é que o Marcel pode ajudar essas pessoas. Então, quando eu entendi isso, eu fui atrás de conhecimento que eu não tinha. Então, o que te impede de ter o resultado que você gostaria de ter é o conhecimento. Então, se você não tem algo que você gostaria, é porque você não sabe como chegar lá. Então, acho que isso, para mim, foi o diferencial. O momento ruim foi essa transição, né? Só que eu fui atrás. Então, ao mesmo tempo que foi um momento ruim, acabou sendo o ponto baixo, acabou sendo o ponto alto, porque eu fui atrás da solução. Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca foquei no problema, sempre foquei na solução. Então, eu sempre tive essa mentalidade. Tem um problema? Vamos resolver. Tem um problema? Vamos resolver. Então, é isso que eu sempre busquei para mim, para minha empresa, para meus negócios, é tentar sempre ir atrás da solução. Então, acho que esse momento de entender, porque naquela época, tipo, a assessoria já não estava indo bem, já não estava tendo o faturamento que eu gostaria de ter. Então, acho que foi um momento mais baixo, que onde isso se transformou numa oportunidade. Então, quando eu vi ali uma oportunidade, caraca, preciso crescer, preciso expandir, preciso... E foi na virada quando eu me formei. Porque quando eu me formei,
eu falei, e agora? Que é o que acontece para as pessoas. Como é que... Agora eu posso dar aula, por exemplo, na academia como personal, porque eu me formei, tenho CREF e tudo mais, então agora eu posso, de fato, atuar sozinho. E aí foi um momento mais difícil, porque eu falei, e aí, se eu não tiver cliente, não vou receber. Então não vai adiantar de nada eu ter me formado, ter pegado o registro e tudo mais. Então acho que esse foi o momento de mais dificuldade. E aí depois foi aparecendo as oportunidades, porque eu busquei as oportunidades, eu criei as oportunidades para poder crescer. Muito bom. Top. Marcel, qual foi o teu momento aí sim? O momento que você, cara, aí sim. Cara, eu acho que foi um pouquinho depois, né, quando as coisas foram fluindo, eu ainda estava no presencial e no online, e quando eu atingi a meta, quando eu falei assim, eu vou ganhar 2 vezes mais do que eu ganho hoje, eu vou ficar 100%. Então aquele momento foi um momento aí sim, de fato, que mudou tudo, que eu falei assim, agora eu vou viver disso. E, por exemplo, quando veio a pandemia, foi a época que eu comecei a aprender kitesurf, cara, eu passei 10 dias lá na Ilha do Guajiru, curtindo, aprendendo kitesurf, E faturando. E faturando. Porque, por exemplo, eu devo ter gasto lá uns 4, 5 mil reais nesses 10 dias que eu fiquei. E dentro desses 10 dias eu tinha feito um lançamento e nesse lançamento eu fiz 13 mil reais. Lá, da praia, com o meu computador, com o meu celular, parei desses 10 dias eu parei um único dia. Tava assim, sempre trabalhava 2, 3, 4 horas no dia, né? Por mais que eu estivesse lá. Mas nesse dia eu tinha que parar, de fato, de 8 da manhã até 5 da tarde ali para ficar focado nisso. E eu fiz 13 mil reais pelo meu celular, daquele lugar, assim. Então, assim, foram experiências... Acho que o momento aí, sim, para mim, acho que foi o privilégio de poder contribuir na casa da minha mãe, poder reformar a casa dela, reformar a casa da minha avó. E a questão do kite, que era sempre foi um sonho para mim aprender o esporte, que é um esporte que não é barato, o equipamento não é barato, as aulas não são baratas, então, tipo, não é todo mundo que tem esse privilégio de fazer um esporte que não é tão acessível ainda, né? Então, acho que esses momentos para mim foram os mais incríveis. Muito bom, muito bom. Cara, e olhando muito nesse movimento de contribuição que você trouxe em vários momentos durante o episódio, a gente gosta de deixar para a audiência uma indicação, né, do nosso convidado, aquilo que foi uma grande referência para ele. Então, se você pudesse deixar para a audiência ou um livro, ou um filme, ou uma série que você diz assim, todo empreendedor deveria ler ou assistir isso daqui, o que seria? Eu não sou muito de ler, mas sou muito de ouvir. Então, Tá. eu gosto bastante de ouvir podcasts, eu gosto de ouvir treinamentos, cursos, palestras, então eu escuto bastante. Então, brasileiro, a referência para mim é o Érico Rocha. Eu acho que, para mim, ele é um dos melhores ou o melhor aqui do Brasil no quesito, por exemplo, marketing digital, que é o que eu faço. Tanta questão de você conseguir aumentar a sua visibilidade. Ele foi minha referência no começo, então Sim. foi dele que eu suguei ali aqueles 20, 25 dias de conteúdo do YouTube, principalmente os vídeos mais antigos dele, que eram vídeos maiores. Então, são vídeos muito bons que você pode resgatar e ver. E fora do Brasil é o Russell Brunson. Ele é o único bilionário que tem no mundo que trabalha com marketing digital. Ele é um cara que ele criou os funis que existem hoje. Então, ele foi o cara que criou o funil. Ele foi o cara que inventou a VSL, né, a carta de venda através de um vídeo, de como vender através de um vídeo, a estrutura dessa VSL, como vender. E quem sabe inglês, né, ele gera bastante conteúdo gratuito no YouTube. E os livros dele também são gratuitos. São livros muito bons, principalmente nessa parte de venda. São livros bastante legais, que acho que vale a pena como indicação para as pessoas buscarem. Mas não estão me pagando um centavo para isso, mas se quiser me botar como garoto propaganda, recebo. Basta me dar todos os livros da editora, mas a H1 Editora traduziu os livros do Russell Brunson, os 3 primeiros, né? O Segredo das .com, o Segredo dos Experts e o Segredo do Tráfego, né? Ele lançou um agora, parece. E estão disponíveis já em português, o pessoal que não tem. Eu comprei os 3, inclusive. No momento que esse episódio está no ar, eu provavelmente vou estar lendo o segundo. E o Russell Brunson vai estar num evento aqui online no Brasil, em São Paulo, que inclusive talvez já tenha acontecido quando o episódio esteja ao ar, e eu e o Cícero estaremos lá. Mas, não sei se... Só contar uma história rapidinho dele, que... vocês conhecem o Grant Cardone, ou provavelmente quem está assistindo aí pode conhecer, é uma das maiores referências do mundo, né, na questão de marketing digital, de vendas online e tudo mais. E o Grant Cardone, ele convidou o Russell para poder palestrar lá no evento dele, e o Russell falou, cobra R$1 milhão.
$1 milhão, no caso, né? Aí o Gran Cardone falou, cara, não tem como pagar 1 milhão com palestrante, não tem. Aí ele falou, fala o seguinte, então, você me deixa vender no teu evento. Você me deixa fazer um pitch de venda lá. Então eu vou palestrar e no final fazer um pitch de venda. E eu vou de graça, né? Eu vou de graça e eu te dou 50% desse faturamento. E parece, eu não sei exatamente o valor, mas eles fizeram $3 milhões. 3 milhões, aí sim. $3 milhões. Ele conta no Segredo dos Experts essa história. Então, tipo assim, é algo que é incrível, né? Tipo, e ele não vende curso, ele vende produtos físicos, né? E trabalha muito bem essa parte de funis de vendas, de vendas pela internet. Massa. Eu, assim, ouvindo vocês aqui, é porque minha cabeça fica criando várias coisas assim, certo? Mas assim, Marcel, cara, a tua história ela é muito inspiradora, né? A tua história, assim, eu quero até trazer um pouco aqui, depois desse momento da indicação, a tua história realmente, eu tenho certeza que esse episódio, muita gente vai gerar um movimento de decisão tão consciente que futuramente vai chegar até a gente, pessoas dizendo, cara, aquele episódio transformou a minha vida. Né? E nesse movimento de transformação, de fazer sentido na vida das pessoas, vamos dizer que hoje você vai ter 60 segundos, né? Onde todo mundo vai parar e você vai fazer o seu pitch, vamos dizer assim, mas é um pitch de entrega para transformação e consciência e clareza das pessoas para que elas... Era isso que eu queria ouvir para começar o meu movimento. Então, qual a mensagem que você deixa? Qual a mensagem que você quer entregar para as pessoas de todo mundo nesses 60 segundos? Imagina se você tivesse na sua frente a oportunidade de comprar uma Ferrari ou uma mansão de luxo por apenas $10 mil. O que você faria? Provavelmente você daria a vida por isso, você faria de tudo para conseguir. Cara, é isso que você tem que pensar para a sua vida. Que na sua frente tem uma mansão ou uma Ferrari de $10 mil, que você vai dar a sua vida por isso. Então, o que você precisa para alcançar? Conhecimento. Você vai persistir, você vai fazer o máximo que você pode, que está nas suas mãos hoje para construir o seu amanhã, a sua Ferrari, a sua mansão. Então, é algo que vai estar acessível para você. Talvez hoje a Ferrari, a mansão, ela não seja acessível porque parece que está distante de você. Mas você vai ver que se você trabalhar, se você construir, se você perseverar naquilo que você fizer, você vai conseguir. Show! Aí sim, hein? Aí sim. O homem veio forte, viu? Rapaz, mano. Marcel, cara, foi um prazer te receber aqui. Com certeza, como o Cícero falou, agregou muito pra gente. Eu anotei vários insights aqui de movimentos que eu acredito que eu preciso fazer. E se o pessoal quiser manter um relacionamento mais próximo, quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Marcel Garcia, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Não só o pessoal da educação física, mas né, o pessoal que quer entrar hoje eu digital. tenho 2 perfis, né, que é o Instagram pessoal e profissional, que provavelmente ele vai virar um só, né, que estou nessa fase de transição. Então hoje eu tenho o Marcel Garcia, que é o meu perfil pessoal, que a maioria de vocês estão dentro dele, e tem o profissional, que é voltado para o nicho de personal trainer, que é o personal, na verdade é personal de alto nível, né? Então são esses 2 perfis que as pessoas podem me encontrar. Se for seguir, segue o Marcel, que em breve lá eu vou dar comunicados de como a gente vai fazer essa transição e ficar com o Instagram só. Massa, show. Meu amigo Cícero, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais? Cícero Jorge P. Galera, esse episódio fez sentido para vocês? Te ajudou? Agregou de alguma forma? Se fez sentido, deixa o teu like nesse episódio, né? Se inscreve no nosso canal, compartilha esse episódio com outras pessoas que você acredita que vão agregar na vida deles, que com certeza você também vai estar contribuindo na vida dessa pessoa. Beleza? Então, e se você está nos acompanhando pelo Spotify, avalia lá o nosso podcast, deixa lá suas 5 estrelas e não deixe de acompanhar os outros episódios, que tem muito episódio massa com os nossos demais convidados. Tranquilo? O Aí Sim Podcast tem o patrocínio da 2P Treinamentos, Educação Corporativa, Educação Empresarial e da Empresa José, meu amigo Cícero, além do apoio da Norb Produções, detentora desse estúdio sensacional onde nós estamos. Próxima terça tem mais episódio novo para vocês. Toda terça-feira tem novo episódio por aqui. E não sai daí, fica com a gente, que aqui você cresce e você recebe os melhores insights. Beleza? Eu sou Lucas Vieira, você me encontra nas redes sociais através de Lucas Vieira 2P e vamos pra cima. Show!